Salmo 23. Primeiro versículo, nem precisa ler, né? Todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Amém, Jesus? Esse salmo é um salmo de Davi. Davi entendia muito bem o que era ser pastor, porque ele era um pastor de ovelhas, antes de se tornar o rei, né? Antes de Deus escolher e colocar ele como rei, ele foi pastor de ovelhas, ele cuidava das suas ovelhas, então ele entendia muito de ovelhas, e entendia também da função de um pastor, da atividade de um pastor. E, logicamente, tudo aqui é de uma forma alegórica, uma alegoria, representando. Nós vemos aqui vamos dizer assim, uma meditação do salmista. Eu imagino Davi, ele agora sendo rei, e ele no seu palácio, cuidando do povo, e passando pelas lutas também, de cuidar daquele povo. O tempo do Davi não foi um tempo de paz, foi um tempo de guerra. Tanto é que quando ele quis construir o templo, Deus disse: não, você não vai construir, porque na tua mão tem muito sangue, você derramou muito sangue. O templo vai ser construído pelo teu filho, porque vai ser um tempo de paz. Então Davi foi um tempo de batalha. E em batalha a pessoa enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades. Eu imagino Davi pensando quem ele foi, de onde Deus o tirou, dele cuidando daquele rebanho, e no momento necessitando ali muito da proteção de Deus, muito da ajuda de Deus para vencer suas batalhas. E ele lembra: não, Deus é o meu pastor. Aí ele lembra dele como pastor, o que ele fazia, como ele cuidava das ovelhas, o seu zelo, o seu cuidado com as ovelhas. E ele pensou: não, Deus é meu pastor, ele está cuidando de mim. É por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque ele fazia uma alusão àquilo que ele era com suas ovelhas, que ele fazia de tudo para não faltar nada para elas. O pastor, ele vai se preocupar. Estou falando pastor de ovelhas, de animais, entendeu? Porque a palavra pastor, dentro da igreja, ela é comparativa. Ninguém é pastor de pessoas não são ovelhas, mas essa linguagem se usa muito de uma forma figurada, né? E foi usada justamente para eles compreenderem isso. Davi entendia muito bem, como pastor, porque ele foi pastor de ovelhas, o cuidado que um pastor tinha com o seu rebanho. Isso aí é fácil de a gente entender. Por exemplo, as pessoas que criam gado, eles têm o cuidado de ter o bom alimento, de ter um bom pasto, porque ele quer os animais bem cuidados. O zelo para que predadores não venham matar os animais. Então, quer dizer, toda essa linguagem é comparativa, né? Ele trazendo agora ele estava como rei, então agora ele estava pastoreando o rebanho de Deus. E ele sabia também: no rebanho de Deus também sou ovelha. Eu pertenço a Deus e Deus... Aí ele coloca Deus como pastor no sentido de quê? De ser cuidadoso com aqueles que lhe pertencem. E, primeiro, ele diz: nada me faltará. Quer dizer, Deus vai cuidar de mim, não vai me deixar faltar.
Deita-me, faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Vai me colocar nos pastos do ano. Lembrando mais uma vez, ele foi pastor, ele sabia, ele pegava o seu rebanho e ia procurar o melhor pasto. Como também na hora de levar as ovelhas para beberem água, não ia levar para um lugar tempestuoso ou para aquele lugar perigoso do rio, levava onde as águas estavam tranquilas, calma, para que as ovelhas tivessem segurança. Então a função do pastor era alimentar bem as ovelhas e conduzir elas em segurança. Então ele colocou isso. Então, se Deus é o pastor, se Deus está pastoreando, ele vai me levar a um lugar de abundância e de segurança, não vai me colocar em perigo. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, aqui ele entende que tudo que Deus faz em benefício nosso não é porque merecemos, mas é pelo próprio zelo que Deus tem com o seu próprio nome. Como ele se colocou, o próprio Deus lá em Isaías diz assim, se revela assim: eu sou o teu Deus, o teu Redentor. Então eu sou o teu Deus, eu sou o teu Deus. Ele está nos colocando como ele é aquele que vai cuidar de nós. E nisso ele vai, pelo nome, pelo zelo que ele tem com o nome dele, ele se compromete a cuidar bem de nós. Amém, Jesus? Então nós temos que lembrar sempre, nós temos um Deus que cuida bem de nós. Amém, Jesus? Nós temos que lembrar isso, que às vezes nós estamos passando por uma luta, uma dificuldade, ou algum perigo eminente, a gente tem que lembrar, não, eu tenho um Deus que cuida bem de mim. E ele cuida por quê? Porque eu mereço? Ou porque ele está, ou porque, sei lá, por algum motivo ele é obrigado a cuidar de mim? Não. É pelo zelo que ele tem do nome dele que nós confessamos, que nós invocamos. Amém, Jesus? Você vê, isso lembra muito quando Deus ficou irado com o povo de Israel, que o povo transgrediu, e Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou destruir esse povo e de ti eu vou levantar uma outra geração. E Moisés disse: não faz isso. Moisés entende bem, não faz isso, porque o que vão dizer do teu nome? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo e não pôde colocar eles onde prometeu, e eu matou eles por isso. Ele disse: não, pelo teu nome você cuida desse povo, perdoa esse povo. Você vê que Moisés não disse assim: não, Deus, o povo não merece, o povo isso, ele não arrumou desculpa. Ele disse assim: por amor do teu nome, perdoa o teu povo, senão eu vou falar mal do teu nome, vou dizer que o Senhor não foi capaz de colocar isso na terra prometida. Então quer dizer, Moisés entendeu, não, Deus, é um zelo do teu nome, mesmo que eles não mereçam, mesmo que eles fizeram coisa errada, mas o Senhor perdoa, o Senhor põe eles na terra que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre a promessa que o Senhor fez, porque senão vão dizer que o Senhor está zelando pela tua palavra, pelo teu nome. É o teu nome que está em jogo. Então, o que isso nos abre o entendimento, nos faz compreender? Que as bênçãos de Deus para a nossa vida é pelo próprio zelo do nome de Deus. Porque se ele não fizer o que ele prometeu, então o nome dele já não vai estar bem visto. Isso aqui entender. Então quer dizer, ele guia-me refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi está aqui, por amor do teu nome. Quer dizer, Davi não arriscou dizer: Deus, pelo amor que o Senhor tem a mim, pela pessoa que eu sou. Não, ele disse: não é pelo amor que o Senhor tem o seu nome. O Senhor me escolheu, o Senhor me tirou, o Senhor me colocou para reinar. O Senhor disse que me escolheu segundo o seu coração, então cuida de mim. Cuida de mim para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Amém, Jesus? Agora o que eu quero falar é o versículo 4. Tudo isso, que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Irmão, o vale da sombra da morte aqui simboliza um lugar perigoso. Está falando de morte. Está falando um lugar onde você está à sombra da morte. Você está debaixo do perigo. É um lugar de ter medo. É uma situação. Isso aqui é um lugar, representa um lugar, mas representa uma situação, um momento, uma condição que a pessoa se encontra.
Só que ele diz assim: ainda que eu estivesse numa situação assim, à sombra da morte, eu não temeria mal algum. Quer dizer, o mal está ali, eu estou ao alcance do mal, ou melhor, estou debaixo dele, mas eu não vou temer. E por que eu não vou temer? Aí diz assim: que a tua vara e o teu cajado me consolam. Em outras palavras, a tua vara e o teu cajado me traz segurança. Me traz segurança. Isso aqui é uma coisa muito mal compreendida. Vara e cajado. Tem até uma frase que os pregadores às vezes falam, quando eles pregam a palavra dura. Aí diz assim: não, o outro eu desci o cajado. Você já ouviu essa frase? Isso é uma frase dita por falta de compreensão disso aqui. Ignorância do pregador. Porque a vara de Deus, o cajado de Deus, não é para ferir a ovelha, não é para bater na ovelha, não é para espancar a ovelha. O pastor, ele usava a vara e o cajado não para espancar, mas para proteger, para direcionar. A vara aqui representa a própria palavra de Deus, que ela serve para nos direcionar no caminho certo e para nos proteger. A vara do pastor, ela era usada para bater naquelas feras que vinham, predadores, que vinham ferir a ovelha, não para bater na ovelha, não para ferir a ovelha. A função do pastor não é ferir a ovelha, é protegê-la, é guardá-la, é direcioná-la. E a vara servia também como direção. Como assim? Se a ovelha, meia inquieta, descuidada, ela quisesse pegar o caminho errado, o pastor colocava a vara na frente para direcionar ela no caminho certo. Então aí que a vara representa também a palavra, que a palavra serve para nos proteger, serve como arma para a gente combater o inimigo. Jesus usou isso repreendendo Satanás quando ele tentou, e serve para nos direcionar no caminho certo, que é no caminho de Deus. Então, quando alguém diz assim: não, olha, hoje foi só cajadada, hoje o pastor foi cajadada, porque pregou, porque bateu firme, ele não tem entendimento da palavra, ele não está compreendendo a função. E por que o pastor usava essa vara? Primeiro, que o pastor, ele andava à frente das ovelhas, não atrás do rebanho. Ele colocava-se à frente e com aquela vara, se surgisse um predador, ele ia para cima dele e espancava o bicho mesmo, se fosse um lobo ou qualquer outra fera, nunca a ovelha. Porque a ovelha, ela tem, a visão dela não é tão boa, ela não vê a distância. Então ela não consegue ver um perigo que está à distância. Se ela desvinculasse do rebanho, ela às vezes não consegue se encontrar. A visão dela, isso aí é a biologia que fala, é informação biológica. Fizeram estudo que a visão da ovelha, ela consegue enxergar bem de 10 metros para trás. Para frente ela já tem dificuldade. Então se tiver um perigo lá na frente, aí o pastor tem que estar na frente cuidando, guiando ela. E aí tem uma coisa também da ovelha. A ovelha é inteligente. A ovelha, ela guarda o som da voz do pastor, o som da voz, e conhece muito bem o cheiro dele, que é o cheiro dela também, ela fica mexendo com ela, pega o cheiro dela. Então, ela conhece bem. Por isso que Jesus disse: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, vou à frente dela e chamo ela pelos nomes e elas me atendem. Se o estranho chamar, não entende. Porque era o seguinte:
Dizem que naquela época os pastores costumavam pôr até os nomes nas ovelhas, ficava chamando. E ela entendia, não é que ela entendia o nome, mas ela entendia a voz dele, o som, aquele som da voz. Animais não entendem fala, mas ele entende um tipo de som, porque está sendo agradável a ele. Só que quando o estranho chamava, ela não atendia, porque ela conhecia a voz do pastor. Por isso Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem minha voz. Conhece minha voz, por isso ela não seguiu o estranho. E o estranho podia berrar lá, gritar o nome dela, ela não ia atender, porque ela via que não era o som e muito menos o cheiro do seu nome, né? Que ela conhece por isso, pelo cheiro e pelo som da voz. Ela compreende. Mas em questão da vista, da visão dela, a visão dela diz que ela dá quase 300 graus. Ela pode ver o que está de lado, o que está atrás. Ela pode dar essa visão, apesar desse campo visual, para ela entender, para ela enxergar os predadores por perto, ela não tem uma visão à frente longa. Então, quando tem a distância, ela não consegue ver bem. Aí é onde mora o perigo. Aí o pastor precisava da vara e do cajado. Como eu disse, função da vara, a função era para ele combater os predadores. Era para ele combater, não era para espancar o ovelha. Então, a frase, por isso, porque, entenda bem, imagina se a vara fosse para espancar a ovelha. Como é que Davi, que trabalhou, que cuidou de ovelha, ele ia dizer para Deus: tua vara e teu cajado me consolam? Como algo que está me espancando, está batendo em mim, vai me consolar diante do perigo? Eu vou ficar mais atordoado. Ele está dizendo: ainda se eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, vou me sentir seguro. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Não, quer dizer, na hora do perigo, na hora do medo, eu vou estar seguro, porque tem algo que vai estar me protegendo. Mas espera aí, eu estou num perigo e tem algo que vai me bater, que consolo traria isso? Não tem sentido. Então, quando vem aquela velha frase que eu já citei, desceu o cajado, não é isso. Desceu a vara? Não. A vara é proteção. A vara é para espancar o inimigo. A vara é para afastar o predador. E aí entra o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus serve para nos dirigir e serve para nos trazer segurança. De repente você está num momento de perigo, numa situação que você vê que parece que tudo vai dar errado, que as coisas vão se complicar. Então a boa palavra de Deus vai te mostrar a saída, vai te dar a direção e vai te guardar. Vai te guardar. Agora me vem à memória o versículo lá da carta de Pedro, quando ele fala assim: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão. Olha o perigo aí. Ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele diz: ao qual resistir firmes na fé. E a nossa fé, ela é adquirida onde? Na palavra de Deus, que é fé, a certeza. Então, quando você tem a palavra, aquela palavra te traz certeza para você se defender contra os ataques do inimigo. O inimigo está lá, querendo te destruir, querendo acabar com você. Aí você vai até a palavra de Deus, se enche daquela palavra, você segura. Não, a palavra de Deus confirma que Deus está comigo, confirma que eu estou bem, confirma que tudo vai dar certo. Então você está tranquilo, você está guardado pela palavra. Essa palavra, ou você também usa essa mesma palavra para atacar. E você está se levantando com esse mal, você está me mostrando aqui uma situação, mas a palavra de Deus, ela diz isso e isso. Sobre a palavra de Deus eu te repreendo. Com a palavra, usando esse entendimento, essa fé na palavra de Deus, eu acabo com a tua obra. Pronto. A palavra foi uma vara de proteção, uma vara de também da direção. Então não tem essa que a vara é pancada da ovelha. Pastor, que não, hoje minha pregação vai ser só o cajadada. Ele não está entendendo nada do que é o cajado de Deus. Pode ser cajadada dele mesmo, né? Vai ser ele mesmo que ele está querendo, está meio com bronca da igreja, está com a fim de dar umas pancadas mesmo, né? Mas
de Deus não. A palavra de Deus, a vara de Deus é para nos dar direção, é para nos direcionar e é para espancar também, mas não a gente, é para espancar o inimigo quando ele tentar nos pegar, porque com a palavra de Deus, que a vara que representa a palavra, com a palavra de Deus nós vamos bater forte no inimigo, vamos pôr ele para correr. Vamos pôr ele para correr. Lembra quando Jesus foi tentado? O diabo veio tentando, Jesus foi usando a palavra e chegou a um ponto que o diabo teve que bater em retirada, porque ele viu que não tinha como. Porque tudo que ele falava, Jesus rebatia com a palavra. Era a vara atacando nos pinhaços de Satanás. E até hoje tem que ser isso. E o cajado? O cajado era instruído também. O cajado, você sabe que ele tem aquela curva na ponta. Então ele servia também a mesma forma. Ele servia para direcionar a ovelha, se ela estivesse errada, trazer ela de volta ao caminho. Mas ele servia também para resgate. Se a ovelha descuidada caísse num lugar, ali tivesse um buraco, um lugar meio acidentado, ela caísse, aí ele puxava com o cajado. Então não era para espancar, mais uma vez, não era para espancar a ovelha, era para resgatar ela, porque ela descuidada caiu ali no perigo, num lugar perigoso. Então por isso que o salmista diz: a tua vara e o teu cajado me consolam, não vou ter medo de mal algum. Mas o medo está aí, o perigo está aí, é sombra de morte. Ele diz: não, eu estou tranquilo porque a vara de Deus, o cajado. Quer dizer, o salmista aqui, como ele tinha sido pastor de ovelha, ele fez uma ilustração da vida de um pastor real de ovelhas, como Deus sendo pastor e nós sendo o rebanho, sendo suas ovelhas. Até porque nós realmente não somos ovelhas, nós somos pessoas. Toda história na Bíblia que está nessa linguagem é uma linguagem figurada, é uma figura, para que compreendamos. Isso, para aquela época, era muito fácil de entender, porque, e até hoje, para aquele pessoal do Oriente Médio, eles criam muito ovelhas. Então isso fica muito fácil deles entenderem, deles compreenderem. Para nós já é mais difícil, porque quando fala de pastor, para nós a gente entende pastor um homem, um pastor de igreja. Mas na época a linguagem era mostrando realmente um pastor que criava ovelha, que criava os animais, porque eles entendiam muito bem. A linguagem da Bíblia é muito figurada nisso, numa compreensão bem fácil para aquele povo. Para hoje é difícil. Você imagina um camarada que nasceu numa cidade grande, que não sabe nem o que é uma ovelha, nem discernir uma cabra de uma ovelha. Aí o camarada fala de pastor de ovelha, aí ele pega só essa questão, o povo, o pastor da igreja. Mas não é isso. Ali era uma linguagem figurada. Por quê? Principalmente pelo Davi, porque o Davi ele compreendia muito bem disso, que ele tinha sido pastor. Então ele sabia o cuidado que o pastor tinha de levar o rebanho a um lugar onde tinha um alimento verde, um pasto verde, pasto farto, o cuidado que o pastor tinha na hora de levar as ovelhas a tomar água, e os instrumentos que ele usava para guardar, proteger, que era o caso da vara e do cajado, que ele levava para proteger o rebanho, para fazer uso quando necessário. Agora tem uma coisa também, em relação à vara. Se a vara estivesse na mão de um camarada fraco, não ia adiantar nada. Porque você vê, por exemplo, Davi lutou contra um leão e contra um urso. Se ele fosse fraco, não tinha adiantado muita coisa não. Tinha predadores fortes. Então o bom é que o pastor seja forte. E o nosso pastor, ele é forte. O nosso pastor é Deus. Ele tem força, tem poder, ele pode. Então, com a palavra dele, que é a vara aqui, ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar qualquer situação, ele pode reverter, ele pode destruir qualquer investimento do inimigo contra nós, qualquer investida do inimigo contra nós. Então, isso é bem importante. Mas voltando aqui, nosso entendimento aqui da vara e do cajado. E da figura do pastor, que cuidava das ovelhas
e das ovelhas que precisa da direção. Por esses motivos, ela não tem uma percepção muito grande, ou melhor, uma visão muito boa de enxergar coisas muito à distância, então precisa do pastor guiando. Aí é onde entra Jesus como nosso pastor, lá em João 10, que ele fala disso, em João capítulo 10, você pode abrir lá. Só para você entender bem essa questão da vara, que protege, que dirige, que conduz. O povo de Israel teve um momento que eles pecaram tanto contra Deus, que Deus, lá no livro de Zacarias, Deus disse assim: tomei a minha vara, suavidade, e quebrei, para desfazer o meu conserto. Então você veja bem que a vara era bem para direcionar. Quando Deus disse eu quebrei, deixou o povo a revalia, andando como bem entendia, e sem proteção nenhuma. Mas vamos lá, João capítulo 10, onde Jesus fala do bom pastor, você já conhece, que ele começa dizendo assim, na verdade, 10, 1, João 10, 1. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas quando tira para fora as suas ovelhas, tem uma vírgula aqui, eu estava ligando direto, vai adiante delas. Você vê que aqui ele vai adiante, ele não vai atrás. Ele tira do curral e vai adiante delas. Jesus está falando aqui numa linguagem muito compreensível para aquele povo que criava ovelhas. Para nós temos que ir atrás da informação. Bom, pelo menos eu nunca criei ovelha. Meu pai que acho que criou uma, mas era uma mesmo. Era uma, então não precisava de pastor. Todo dia a gente levava ela e amarrava lá no pasto. Era dois botinhos. Então, mas de modo nenhum, aí diz, e quando tira para fora as ovelhas, quer dizer, tirou para fora do curral, elas estavam ali presinhas, aí vai adiante delas. Aqui ele está indo levar ela para os pastos, e ele está adiante. Vamos pegar a figura de Jesus como nosso pastor. Às vezes nós estamos com medo do que vai acontecer lá na frente. Então nós só temos que estar crendo em Jesus, acreditando nele e sabendo, ele está à frente. Ele está me guiando, ele vai me levar ao lugar certo. Agora nós temos que estar dando ouvidos à voz dele, né? Nós não temos que ficar ouvindo outras vozes, não. Nós temos que ouvir a voz dele. A voz dele está na palavra de Deus, está aqui na Bíblia Sagrada. Nós temos que esquecer esse negócio. Esse negócio de repente chegar alguém todo metido assado e querendo nos conduzir com palavras bonitas, com isso, com aquilo. Nós temos que ser conduzidos pela palavra de Deus, para que, se nós tivermos sido conduzidos, ele está à frente, está nos guiando. Ele não pode estar atrás e a gente guiando. Às vezes esse é o nosso erro. Nós queremos colocar Deus atrás e nós na frente dizendo, Deus abençoa o que eu vou fazer, abençoa isso, abençoa aquilo. Não, nós devemos colocar ele à frente. O que é isso, pastor? Quando é que nós colocamos Deus atrás? Quando eu traço toda a minha meta, todos os meus planos, e depois eu quero que Deus abençoe tudo do meu jeito. Não, eu tenho que estar dando mais. O melhor é ouvir mais do que falar. Eu tenho que estar dando ouvidos ao que Deus fala, as direções dele, está na palavra dele. E dentro daquela direção, ser guiado por ele. Porque ali ele vai à frente e vai nos guiar justamente para o lugar certo e para o pasto verdejante. Só que às vezes a gente, por exemplo, tem gente que está dando tudo errado. E a pessoa diz, mas não entendo, tudo que eu faço eu oro. Eu orei por isso, orei pelo aquilo, mas ele orou, mas não buscou direção de Deus. Ele já tinha a direção e só queria que Deus abençoasse.
Às vezes nós precisamos estar ouvindo a Deus, aprendendo com Deus, para que o que nós estamos fazendo veja que está em conformidade com a palavra dele. Mas às vezes não, às vezes a pessoa está tomando sua decisão, a sua maneira, do seu jeito, e depois dizendo, Deus abençoe isso aqui, e às vezes está fora da direção de Deus, está fora da palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos, porque não é que você não possa tomar suas decisões, você pode, porque Deus te fez capaz de tomar decisões. Só que é bom a gente comparar nossas decisões, nós compararmos com a palavra de Deus antes de seguir em frente. Isso que eu estou pensando, que eu estou agindo, a minha atitude, a minha ação, as minhas escolhas estão em conformidade com a palavra de Deus? Porque às vezes nós estamos seguindo o nosso próprio coração. E a Bíblia diz o quê? Para a gente não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento, mas nos apoiarmos naquilo que Deus nos ensina. Amém, Jesus? É verdade que Deus te fez com capacidade de entender as coisas. Só que às vezes a maneira que nós estamos entendendo que é bom, que dá certo, não é bom aos olhos de Deus, não é bom da maneira que Deus quer. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, às vezes nos engana. Como também lá em Provérbios está escrito que há coisas, caminhos que parecem bons, mas que no final são caminhos de morte. Coisas que nós olhamos e falamos, não, isso aqui é bom, vou fazer isso, vou agir dessa maneira. Só que se a gente tivesse uma visão a mais, e Deus tem, Deus vê tudo, Deus vê ao longe, Deus vê o hoje, o amanhã e daqui para frente, nós só conseguimos ver o hoje. Aí o que acontece? Pegamos, colocamos nossos olhos em coisa que achamos que é bom, mas lá no final tem coisas ruins ali, com coisas que são boas. Eu lembro agora do Ló, homem justo, homem de Deus. Mas quando Abraão disse assim, escolhe aí o lado que você vai, ele olhou para as campinas bonitas, parecia o jardim de Deus, e ele disse, é aqui que eu vou, aqui a coisa está boa. Quebrou a cara. Disse que todos os dias que ele morou naquele lugar, ele se angustiava vendo as más obras daqueles homens. Todos os dias. A coisa não, parecia bonito, era bonito, parecia bom, mas não era, tinha uma armadilha ali. Tinha um povo ali que só ia causar desgosto para ele. E quase perde a vida com toda a família, perdeu a mulher. Mas quase perde tudo. Não perdeu porque o Abraão intercedeu e Deus enviou os anjos para tirar ele de lá. Senão ia ser torrado junto com os moradores de toda aquela cidade. Então quer dizer, nós precisamos deixar Deus ir na frente nos guiando. Não é dizer, Deus vai na frente, não é dar ordem para Deus, que ovelha não dá ordem para pastor. É o pastor que toma a decisão. A ovelha tem que ouvir a voz dele e seguir. Isso quer dizer o quê? Nós ouvirmos a palavra de Deus e segui-la. Amém, Jesus? É isso que nós precisamos. Isso é difícil para nós? É. Que nós somos rebeldes. Nós gostamos de andar à nossa maneira. Nós gostamos de falar e dizer como deve ser a vida. Não de ouvir alguém dizer. Só que Deus tem que dizer. Ele tem que estar à frente. E até porque, como eu falei, da visão da ovelha, agora é simbolismo. A ovelha tem uma boa visão de 10 metros para trás. Quer dizer, 10 metros para frente ela não consegue ver direito. Ela não consegue ver o perigo. Mas o pastor consegue. Em outras palavras, nós não conseguimos ver o perigo que está lá na frente. Deus consegue. E se Ele estiver nos guiando, nós estivermos dando ouvidos a Ele, Ele vai nos mostrar o caminho certo para evitar aquilo. Por isso lá em Provérbios, no livro de Provérbios também está escrito, agora não lembro onde, mas lá eu sei que em Provérbios está escrito que o sábio, ou melhor, o desavisado, ele não vê o perigo e ele passa de largo e sofre o dano. O sábio não, ele vê e desvia. Quem é sábio? Quem ouve a Deus, quem aprende com Deus.
desavisado, a pessoa sem a palavra de Deus, sem a direção de Deus, o perigo está ali, mas ele está empolgado, ele vai, passa, o lugar é perigoso, ele sofre dano. É a ovelha, irmão, ele não consegue ver. Nós não conseguimos ver o que tem de perigo lá na frente. Deus consegue, Deus sabe. E toda a direção que nós estivermos tomando. Às vezes nós estamos vendo as coisas, é igual a pessoa que vai fazer uma viagem, né? As pessoas pegam férias e vão viajar, vão visitar a parentela. Aí o camarada diz, já faz tempo que eu não vejo minha parentela. Já sei o que eu vou viajar. Aí a pessoa já vai pensando na viagem, no bem-estar da viagem. Às vezes quando ele chega lá, tem cada pepino no meio daquela parentela, tem cada situação para lidar. Só que quando ele saiu, não saiu pensando em problema não, ele saiu pensando, não, chegar lá, vou divertir, vai ser divertido, a viagem vai ser boa, vou me receber. Às vezes não é não, irmãos. Às vezes chega lá, tem tanta confusão, que você diz assim, melhor eu tivesse ficado em casa. Melhor eu não tivesse nem vindo aqui. Tem gente que já aconteceu isso. Foi visitar, eu vou visitar minha família, faz tempo que eu não vejo. O camarada já sai pensando, chega lá, vou encontrar o fulano, vai ser aquela alegria, vai ser aquela coisa, de repente quando chega lá, a coisa está feia. Eu lembro agora de um amigo meu, que ele disse que foi visitar a família, a parentela dele, mora lá para o norte de Minas. Aí ele fazia tempo que não visitava, é a parente da esposa dele. Aí ele disse, aí fomos, pastor. Aí fomos aquela coisa, encontrar a família dela, fazia tempo que ela não via. Ele disse, quando chegamos lá, aí estava lá o pessoal lá recebendo a gente. Aí disseram, olha, coisa aqui está assim, a prefeitura dá um sopão aí, e é o que nós temos para o almoço, espera eles liberarem para a gente pegar. Todo dia tem um negócio, o negócio aqui está feio. Aí ele disse, eu tive que correr lá no mercado, fazer uma compra, não estava com dinheiro suficiente, fui no cartão mesmo, para deixar uma compra lá para eles, que a coisa estava feia. Quer dizer, que eles queriam ser algo tão bom, tinha alguma coisa que não estava tão bom. Mas às vezes é assim, nossas decisões. A gente escolhemos coisas, fazemos escolha, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque isso aqui vai ser assim, vai ser assado, isso aqui vai ser muito bom, e você está vendo só o bom, porque você não enxerga lá na frente. Às vezes lá na frente tem um problema para resolver, tem uma situação muito grande, muito conflitante. Quantas pessoas não disseram, se eu fizer tal coisa, quando eu conseguir tal coisa, vai ser muito bom. Depois conseguiu, viu que tinha tantos problemas ali, que a pessoa disse, melhor estava antes, sem isso. Eu lembrei agora de um empresário que falou para mim, ele tinha um mercado, e ele disse assim, pastor, tem hora que eu desejo ser um dos meus empregados, que eu termino o turno dos caras, os caras vão embora para casa descansar, e eu sou o primeiro que chega ali, o último que sai e não para. Quer dizer, mais um dia ele desejou ter a empresa, né? Ele lutou e conseguiu. Só que ele não sabe, ele estava vendo só o dinheiro que ia entrar, mas ele estava vendo o trabalho que ia dar. E vai dar, e é assim mesmo. É igual a moça, o rapaz solteiro, está doido para casar, eu quero casar, porque eu vou ser feliz quando casar, porque não sei o quê. Aí quando casa vem os problemas do casamento. Porque quem é solteiro tem um problema, quem é casado tem dois. É verdade. Porque quem é solteiro só tem o problema dele. Quem é casado, ele tem o dele e tem o da esposa. A esposa tem o dela e o do esposo. Não é verdade? Se tua esposa tiver com problema, você também está. É teu também. Se teu marido está com problema, você também está. É teu também. E quem está sozinho? Só tem o dele mesmo. Mas é igual a pessoa casalzinho casa. Eu quero filho. Eu só sou feliz se tiver filho. Aí vem os filhos. Mas meus filhos têm uns problemas também. Aí depois tem aquelas mães que dizem assim, olha para a outra que está sem filho. Você que tem sorte. Deus me livre, não quero mais não. Eu já ouvi mãe dizer isso. Por quê? Mas quando ela não tinha, ela ficava desejando. Eu quero filho. Porque filho é bonitinho. Criança é bonito, né? Agora eu lembrei de um pastor nosso. Ele chegou no escritório, estava o filho do outro pastor, ele pegou a criancinha, pôs no colo e disse assim, a criança é muito boa, relaxa a gente, ó. Começou a brincar. Eu falei assim, só por causa desse momento. Deixa a criança para começar a bagunçar de um lado para o outro.
Criança é bonito, mas dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho para formar, para educar. Então, quer dizer, mas quando a pessoa pensa em ter, o que eu quero levar é isso. Tudo que você pensa, até você pensa no que é bom. Você não consegue enxergar os problemas que estão ali dentro, as situações que vão acontecer que não são tão boas às vezes. Entenda bem, estou dizendo que é ruim ter filho, não. Eu estou dizendo que tudo nesse mundo pode ser riqueza, pode ser filho, pode ser casamento, pode ser o que for. Tudo nesse mundo, a pessoa está desempregada, eu quero um trabalho, arruma um trabalho e começa a reclamar. Ah não, o trabalho é cansativo, é muito isso e aquilo. Lógico que tem cansaço. Tudo. Mas pior sem ele. Mas tudo. Então o que eu quero dizer é que tudo lá na frente tem alguma coisa que não é tão bom. Às vezes eu vejo gente dizer assim, é muito bom fazer a obra de Deus. É bom, gente, mas nem tudo é bom no trabalho. Tem sempre situações que a gente não gostaria de lidar. É tudo. É família, é trabalho, é tudo que você conquistar. Mas quando nós colocamos os olhos em algo e queremos algo, só enxergamos o bom, o agradável. E é por isso que os casamentos se acabam tão antes do tempo. A maioria. Porque a maioria de gente casa só olhando o lado bom, mas não sabe o que vai lidar. E quando começa a lidar com o que não queria, aí abandona. Não tem amor suficiente para seguir adiante. Porque tem as coisas, tem os problemas. Tem os problemas. Não estou dizendo que é tudo não, né? Tem casos que realmente é porque chegou uma situação que não tem como mais. Verdadeiramente tem isso. Mas tudo que a gente está buscando é igual aquela pessoa que diz assim, eu vou trabalhar, eu quero comprar imóvel, vou investir dinheiro, aí começa a comprar uma casa aqui, outra ali, aí começa a alugar. De repente ele reclamando, porque o inquilino lá destruiu minha casa, que o inquilino lá deu prejuízo, que o inquilino saiu da casa. Agora vou fazer igual os irmãos fazem, vou abençoar, agradece a Deus se o inquilino destruiu, porque você tem mais de uma casa. Você tem mais de uma. Mas não deveria, né, pastor? Mas quem não tem, não vai sofrer sim. Você tem um prejuízo porque tem alguma coisa. Então vamos ver do lado positivo. Mas o que eu quero dizer, irmãos, voltando para a gente sair, Jesus é o bom pastor, ele tem que estar adiante, ele tem que estar nos guiando, ele tem que estar nos conduzindo. Não é a gente colocar ele atrás e deixar ele nos tocar. Porque o pastor não é para tocar as ovelhas, é para guiá-las. Então por isso que Jesus disse que ele vai à frente. Quando ele tira ela do curral, você estava lá no curral de Satanás, preso, escravizado, dominado, Jesus te tirou de lá. Só que ele quer estar aí agora na frente te guiando para você não pegar o caminho de volta e cair na prisão de novo. Ele tirou para fora e ele vai levar agora para o pasto verdejante. Antes você estava num lugar preso, o curral é um lugar onde a ovelha fica presa e fica limitada. Ali não tem pasto, ali é apenas um lugar seguro para dormir. Você vai ficar o tempo todo ali. Às vezes, sabe o que isso significa? Às vezes, significa o comodismo. A pessoa está acomodada numa situação, só que não vai a lugar nenhum. Está se sentindo até segura, mas sua vida não está andando. Aí Deus quer tirar e ir à frente e abrindo o caminho e levar para os pastos verdejantes. A pessoa vai conquistar e vai ter uma vida abundante, como Jesus prometeu. Amém, Jesus? Mas lá fora tem os perigos, no curral não tem. O curral é seguro, só que não progride. Só que tem perigo, mas se o pastor estiver à frente, não vai deixar a ovelha cair no buraco, não vai deixar a ovelha pegar a direção errada, não vai deixar a ovelha sofrer o dano, porque ele está à frente guiando. Por isso que Jesus está dizendo assim, aquele porém que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então ele chama pelo nome, dá nome às ovelhas. Você tem nome para Deus. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante dela, ele não vai atrás, ele vai adiante. Porque ele sabe o caminho certo. A ovelha não sabe, a ovelha é boa, é bobinha, meio cega. Na verdade ela não é cega, é míope. Para as coisas
Para o futuro nós somos míopes, irmão. Nós não conseguimos saber o que está lá na frente, não. Deus sabe. Nós só sabemos do que nós estamos vendo hoje. Nem tudo está ao nosso alcance. Não é isso? As pessoas às vezes não fazem plano, chega no final de ano faz aqueles planos, não, porque o ano que vem eu vou fazer isso, vai ser assim, vai ser assado, de repente termina o ano, vem, né, totalmente diferente. Não é verdade? Na política, né, as pessoas votam, porque eu vou votar nesse cara, porque esse cara vai fazer isso, vai fazer aquilo, com esse cara eu vou comer picanha todo dia, depois nem pé de frango sobra. Deixa pra lá esse negócio, né? Estou arrumando confusão aqui. Então veja bem, as pessoas fazem porque eles não sabem o que vem lá na frente. Às vezes os governantes também dizem, não, porque vai ser assim. Por exemplo, antes da pandemia, os camaradas, teve eleição, os camaradas disseram, não, porque vamos fazer isso, fazer aquilo, porque a pandemia veio, fechou tudo, acabou, não foi a lugar nenhum. O que foi muita morte. E os camaradas doidos, uma brigaiada tremenda, um culpando o outro, e aquela confusão tremenda. E continua, talvez nós não sabemos. Deus sabe todas as coisas. Amém, Jesus? Se a gente deixar Deus nos guiar, Ele vai nos levar pelo caminho certo. Às vezes nós nem compreendemos, nem entendemos, mas nós temos que estar seguindo a direção dEle. E a direção dEle está na palavra. Nós temos que ouvir a voz dEle. Ele vai levar você para o pasto verdejante, nunca vai levar você para o pior. Ele vai levar você às águas tranquilas, não naquele lugar onde a correnteza vai te levar e vai acabar com a tua vida. De jeito nenhum. Agora temos que o quê? Ouvir a sua voz. Chama pelo seu nome. E ele vai adiante. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Irmão, aqui, para ser ovelha de Cristo, tem que conhecer a voz dele. Porque ele tem que estar à frente. Eu não posso querer pegar o caminho direito com Jesus atrás e eu à frente tomando minhas próprias decisões. E quantas às vezes nós estamos pensando em tomar nossas próprias decisões? Quantas às vezes algo está nos incomodando no caminho certo mesmo, mas você diz assim, não, eu preciso mudar, tomar outro rumo na minha vida, dar outro rumo. Isso é loucura. Isso é loucura. Quantas pessoas um dia estavam no caminho certo, andando pelo Evangelho, mas de repente disse, não, eu acho que eu tenho que buscar coisa nova, pegar outra direção. Perigo. Aí é um perigo, porque vai deixar Jesus lá atrás. O pastor não guia as ovelhas lá de trás, ele guia na frente. E por que ele tem que estar na frente? Porque o perigo está lá na frente. Na caminhada está tudo bem. Por enquanto está tudo bem. Ali onde ela está andando, ela está vendo que está tudo bem. E quando a decisão é eu vou andar sozinho, porque está tudo bem. As coisas estão bem. Mas lá na frente é que mora o perigo. E aí precisa daquele que vê de longe. A ovelha não consegue ver. Como ovelhas de Cristo, como ovelhas, nós não conseguimos ver o que está à frente de nós, o futuro. Nós não sabemos. Nós sabemos do dia de hoje. Não sabemos amanhã o que vai trazer. Muito menos o ano que vem o que vai trazer. Não é verdade? Agora, Deus sabe tudo. Se Ele estiver à frente, nos guiando, a gente seguindo a voz dEle, seguindo a direção dEle, você pode ter certeza, Ele vai nos levar para o melhor lugar. Amém, Jesus? E o melhor lugar será a eternidade com Ele. Mas até lá Ele vai estar nos cuidando de nós, nos livrando do perigo e usando sua vara para bater no nosso adversário, espancá-lo para ele não chegar até nós, usando a sua vara para nos direcionar para o caminho certo, e quando nós descuidarmos, tropeçarmos, Ele vai usar o cajado para nos resgatar.
E volto a dizer, cajado não espanca, não é para espancar a ovelha. Cajado é para cuidar da ovelha. Vara de Deus não é para espancar a ovelha, é para espancar o inimigo. Amém, Jesus? Amém. Fica aí essa mensagem. E que Deus abençoe.